Bom dia a todos que estão aí. Muito obrigado pela presença. Gravando aqui. Bom dia, pai, que está aí. Depois. Não precisa ficar de máscara, não, tá? Você pode tirar a máscara, depois você só. Eu estava na rua. Ah, tá. Depois você só desliga o microfone, tá? Por favor, você toca na tela do seu celular, né? E muta o seu microfone. Porque você vai ficar fazendo, né? Tocando junto, para o som não ficar todo embaralhando todo mundo aqui. E aí, qualquer dúvida, só você levanta a mão, tá? Que eu vejo. E aí você abre o seu microfone e pergunta, tá? Tá bom. Obrigado, Débora Giovanni, parceira aqui, amiga. Mestre Demo também, obrigado pela participação. Hoje eles, além da sala, né? Estão aqui na sala, mas eles também estão com a gente aqui porque eles vão precisar ver as posições que a gente vai treinar. Então, essa é a terceira aula que a gente está fazendo aqui, terceira oficina de violão. Nas duas primeiras oficinas, na primeira a gente apresentou o violão e a gente já começou um processo de dedilhado com a mão direita, é assim que a gente chama, né, dedilhado, que é poder pegar as cordas aqui, né, e tocar assim, ó, para baixo, para cima. A gente também apresentou na última aula, a segunda aula, além de dedilhados mais complexos, né, seguindo uma tabelinha que a gente disponibilizou pela internet, então quando esse vídeo estiver, os vídeos estiverem no YouTube, essas tabelinhas vão estar lá, é só dar um pause e seguir, né? P, I, M, A, M, I, A, enfim. É só ir seguindo os exercícios lá, que é bem tranquilo de fazer, dar um pause. E hoje a gente já vai começar, então, nesse processo de aprendizado contínuo, né? Em que a gente orienta, vocês praticam, vocês vão sentindo a evolução. A gente vai hoje para uma outra orientação, que é para a mão esquerda hoje. Então, se você já foi seguindo as aulas e foi fazendo os exercícios, a sua mão direita já está com algum nível de autonomia, você já entende como colocar a mão nas cordas, você já sabe fazer dedilhado, você já consegue também fazer um pouco de batida, pelo menos para baixo, para cima, do jeito mais simples. Sua mão já acostumou e, caso não tenha feito isso, é só voltar aos vídeos lá anteriores que vocês vão ter essa possibilidade de aprendizado, tá? Hoje a nossa tarefa, nosso desafio é começar com a mão esquerda. Então eu vou começar aqui, ó, os dedos da mão esquerda que nós vamos trabalhar, os dedos 1, 2, 3 e 4. Na mão esquerda a gente não coloca igual a mão direita, indicador, médio, anular e mínimo não. Na mão esquerda a gente de fato pensa em números, 1, 2, 3, 4. O polegar é o dedo que vai ficar atrás, então ele não tem nome, não tem número. Então, olha, para que a gente possa começar... Então, relembrando aqui, né? Vocês devem lembrar que as cordas 6, começa aqui em cima, 5, 4, 3, 2, 1. Alguma dúvida não, né? Eu não estou conseguindo desligar o microfone. Tem que tocar na tela do celular e aí vai aparecer a imagem do microfone. Aí você clica em cima do microfone. Ok. Então, ó, as cordas são 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essa a gente já sabe. A gente também já mostrou o nome delas lá, né? Na imagem que a gente tem, que é Mi, Lá, Ré. Então, a sexta é a corda Mi, a quinta é a corda Lá, a quarta é a corda Ré, a terceira corda é a Sol, a segunda corda é a Si, a primeira corda é a Mi. E a gente já também fez um esqueminha, tem as imagens do vídeo anterior, dizendo que esses nomes também têm a ver com cifras, mas a gente não precisa, por enquanto, saber, não. Só quando eu colocar as imagens. Então, ó, mão esquerda, 1, 2, 3, 4. Aqui no violão, ó, a gente tem a casa 1. Então, entre a pestana, que é esse ossinho branco aqui, e esse ferrinho chamado traste, também que a gente já falou, isso tudo aqui é o espaço da casa número 1. Quando a gente for colocar os dedos nas cordas, a gente vai sempre tentar colocar a ponta do dedo na corda
Nunca o dedo em pé, a gente vai fazer um ângulo, eu vou mostrar melhor. Mas quando a gente for colocar a ponta do dedo, a gente vai evitar que esse dedo fique nesse ferrinho aqui chamado traste. Porque se o dedo ficar aqui apertando, a, o som da corda não vai sair. Então, pode ficar bem do ladinho o dedo, mas não pode ficar em cima, tá? O polegar atrás, ó, ele vai ficar sempre assim, ó, apoiado aqui. Ele não vai ficar dobrado. A gente vai tentar evitar com que ele fique lá para cima. Claro, né? Cada um tem um tipo de mão, tem um violão, então não é um problema, não vai atrapalhar. Tem grandes guitarristas e violonistas que tocam com o polegar para cima. Mas se você conseguir deixar ele atrás, ele facilita mais. O importante dele ficar aqui atrás, quando a gente for fazer alguma posição, é que existe esse ângulo aqui, ó, tem uma abertura aqui na mão de vocês. Dá para passar uma régua, uma caneta, tem que ter uma abertura. Essa parte aqui da mão, ela não pode estar encostando aqui, porque isso vai dificultar o ângulo que o dedo tem que fazer para encostar na corda e apertar a corda. O que acontece geralmente? Quando a gente não faz o ângulo, que é deixar uma abertura, botar o polegar aqui atrás, deixar uma abertura na mão, e a partir dessa curvatura do dedo, colocar só a pontinha do dedo, geralmente o que acontece é que essa partezinha aqui de baixo do dedo, essa carninha aqui, ela encosta na corda de baixo, e aí atrapalha o som das outras cordas que a gente nem vai estar apertando. Então eu vou pedir para a agenda lá, Débora, por favor, colocar a primeira imagem, que vai ser de nome. Primeiro a tabela de cifras, só para a gente saber que esses nomes que a gente está falando, essas posições que a gente vai ver, elas têm... Enfim. Ó, então aí, tá aí, ó, tabela de cifras. A gente não vai decorar todas as posições hoje, não. Vamos ver, se todo mundo tiver ok, a gente vai seguindo, mas... As posições que a gente vai fazendo aqui, a gente vai chamar de Ré, de Lá, de Mi, por exemplo. Dó, Sol. A gente vai fazer essas posições hoje, só que essas posições são representadas por letras. E isso a gente vai ver ali logo que eu colocar outra imagem. Então, a gente vai fazer, por exemplo, a posição D. A gente vai começar com a posição D. O que vocês vão ver, na verdade, não vai estar escrito Ré na posição D, só vai estar lá D. Mas a gente sabe que a gente está fazendo Ré. Por enquanto, a gente não precisa entender por que é Ré, por que é Mi. Quem puder ir decorando, ó, A vai ser a posição Lá, B vai ser a posição Si, C vai ser a posição Dó, D vai ser referente à posição Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol. Então, do lado esquerdo são as cifras e do lado direito o nome dos acordes. A gente não precisa se preocupar com isso agora, não. Então, o que a gente vai começar hoje possivelmente vai ser Ré, Lá e Mi. Então, a gente vai trabalhar a cifra D, a cifra A e a cifra E. Então, vamos para a segunda imagem. E aqui no meu computador está a posição DAE. Aqui no meu computador. Débora, por favor. Posição DAE. Essa é a segunda imagem que a gente precisa. Então, enquanto a Débora da Agenda Conviver vai colocando lá a segunda imagem, eu vou mostrando para vocês aqui. A gente vai pegar o dedo 1, a corda a gente vai contar, ó, 1, 2, 3 na segunda casa, e a gente vai colocar o dedo indicador na terceira corda, na segunda casa. O que é importante? Ó, polegar aqui atrás, né, deitado, ele não deveria estar lá em cima, ele não pode ficar dobrado assim, não. Então, ó, ele fica apoiado aqui, e a gente faz uma força, como se fosse de um pregador de corda. Então, ó, ao mesmo tempo que o polegar ele empurra um pouquinho o violão para frente, o indicador vai empurrar o violão para trás. Lembrando que, ó, que é a pontinha do dedo que deve tocar a corda. Aí você vai aqui e vê se tem som. Ó. Só nessa corda que você está tocando. Isso, Débora. Tá ótima essa imagem aí. Muito obrigado. Olha lá. A segunda posição que tá aí, vocês estão vendo, né, tem a primeira C, a segunda D. Então, se vocês forem olhar o violão,
Onde está essa posição, que é a cifra D, é como se fosse aqui, ó, a mão do violão onde estão as tarraxas, se a gente fosse lá na primeira aula. Então é como se o violão estivesse em pé, assim, de frente para você. Essa é a imagem que está sugerindo. Então a gente tem que pensar que a gente está colocando o violão aqui, mas esse é o tipo de visão que a gente está sugerindo. Ali os números são das casas, tá? Olha lá, o número lá é a casa 1, 2, 3 e 4. Do lado esquerdo tem os números das casas. As cordas não tem números aí, ó, mas dá para saber qual é a corda 6, ó. Se eu pego, ó, então imagina que o violão está de frente para mim, né? Essa é a imagem que eu estou vendo aqui, ó, o violão desse jeito. Se eu colocar o violão na posição de tocar, eu não for canhoto, não tiver invertido as cordas, do lado do número 1, 2, 3 e 4, essa linha que está aí é a corda 6. Abaixo é a corda 5 e assim vai. 4. Na corda 3, a gente vai ter o número 1. A casa é bem fácil da gente achar, ó, porque lá onde está a letra D, a cifra, é a mão do violão. Então, ó, aquele cinza que está ali embaixo do D, é como se fosse essa pecinha aqui, essa pestaninha aqui. Então, ó, logo depois é a casa 1, que está lá escrito lá, ó, casa 1. Depois você vê a casa 2. Então, ó, essa posição D está pedindo para a gente fazer o quê? Pegar o dedo 1 da mão esquerda, colocar na corda 3. Olha lá, ó. 6, 5, 4, 3. Ó. Colocar na corda 3 da casa 2. E aí, ó, testa se está saindo o som. Ó. Se você não apertar nada, não sai o som. Se você apertar um pouquinho, talvez saia. Se você apertar um pouquinho mais, ó, já tem o som da corda saindo. E aí você pode afrouxar, ó, som da corda solta, o som, ó, não estou apertando, só coloquei o dedo, não estou apertando, ó, não tem som. Eu preciso ir apertando aos poucos. Ó, apertei e saiu o som, não precisa colocar muita força, porque senão você vai machucar seu dedo. Vai ficar doendo seu dedo, você não vai conseguir fazer a posição com os outros dedos. Então, você tem que achar aí a medida de que sai um som, mas não precisa apertar muito, porque senão, ó, vai ficar mais um buraquinho no dedo. Essa cordinha no dedo ela vai ficar de qualquer jeito, tá? Mas se você apertar muito, vai doer, vai machucar seu dedo e vai ser um pouco incômodo. É verdade que, para quem está começando, esse início, o dedo dói um pouquinho, então não tem problema. Doeu um pouquinho, para, respira. Com o tempo, o próprio organismo vai criando um calinho aqui, né? A pele vai engrossando e aí vai doendo menos, tá? Então vamos lá, ó. A gente está na posição 2. A primeira é a C, hoje a gente não vai ver essa posição. A gente vai trabalhar a segunda posição, aí, ó, letra D, que a gente viu lá é a posição Ré. Então, ó, dedo 1, corda 3, casa 2. É o que tá aí, ó. Dedo 1, corda 3, casa 2. Ó, eu aperto aqui, toco aqui, tem um som. Então a gente pode, ó, só com esse dedo aqui, já fazer esse dedilhado que a gente sabe, ó, para baixo e para cima normal, ó, para baixo. Ó, 6, 3, 2, 1, 2, 3. O que eu estou falando agora, né? Estava falando o número das cordas, mas o correto é a gente pensar nos dedos, ó. Polegar, indicador, médio, anular, médio e indicador. Tinha esquecido aqui. Então, ó, P, I, M, A, M, I. Colocando lá, ó, dedo 1 na corda 3 na casa 2. E a mão direita, P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Se estiver doendo, para um pouquinho, ó. Você vai ver que seu dedo já começa a ficar marcado, é normal, tá? Agora vamos colocar o segundo dedo. Então, ó, espero que esteja fácil até aí. Aqui tem som saindo. Se você mantiver o ângulo, ó, aqui, ó. Esse ângulo da mão aqui, a mão não pode ficar dobrada, encostada assim, ó, pegando aqui, porque senão o dedo vai pegando nas cordas que não deveriam estar. E aí,
Se você subir muito o polegar, também você tira lá o ângulo. Então, ó, tem que ficar uma abertura aqui. Essa abertura ajuda muito no ângulo que a ponta do dedo tem que fazer. Se você botar o polegar lá em cima, tô falando, não é impossível. É possível tocar desse jeito. Mas pode dificultar um pouquinho esse início para quem não tem experiência. Então, o ideal é colocar o polegar mais para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Ele fica vertical, apoiado. O indicador vai entrar na corda 3, na casa 2. A gente vai ter aqui uma abertura, a gente tem espaço aqui. O polegar não está preso aqui no braço do violão. E aí, ó, naturalmente a gente vai ter o som da corda. Ó. Vai achando a sua força aí, tá? À medida que você consegue apertar e o som sai. E aí o primeiro exercício é, com esse dedo aqui, a gente vai dedilhar, como a gente estava fazendo. P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Se a gente for relembrar o que a gente fez nos outros exercícios anteriores, o polegar também se locomove. Ele pode tocar a quinta, ó, e o exercício se repete. Ó. Se a gente lembrar, se a gente falar, olhar os outros vídeos, ó, o dedo 1 continua na corda 3, na casa 2, só ele, tá? E aí a gente pode também o polegar agora da mão direita, ele também pode começar na quarta corda, e o resto é igualzinho. P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Se você quiser também, o som talvez fique um pouco estranho, mas você pode testar aí, é fazer para baixo para cima. Já com o primeiro dedo aqui, ó. Lembra que o foco da aula de hoje é a mão esquerda, tá? Não é a mão direita. A mão direita a gente já passou essas atividades com ela aqui. Claro que quando a gente for tocar violão, a gente não vai usar só um dedo, não vai... essa posição não vai ser exatamente isso, mas é só pra gente aprender, né? Colocou o dedo 1 na corda 3, na casa 2, ó. Pode dedilhar. Pode fazer uma batida simples, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para a mão ir acostumando. Mas está faltando ainda 2 dedos nessa posição, né? Então vamos lá. Então, ó, dedo 1, corda 3, casa 2, igual está na imagem. Dedo 2 agora vai para baixo do dedo 1, mas na corda 1, não na corda 2, como está lá na imagem. Ó. Então agora eu vou ter o dedo 1 na corda 3, na casa 2, e o dedo 2 na corda 1, na mesma casa. E aí eu posso de novo dedilhar. Ó. E aí não fica preocupado, tá? Se o som não estiver saindo, ó, principalmente da corda 2, a gente não está apertando ela, mas às vezes o dedo 1 está esbarrando um pouquinho, não tem problema se não tiver com som, tá? Vai tentando ajeitar esse ângulo que eu estou falando aqui, ó, do polegar aqui atrás, deixa um espacinho. É bem provável que o dedo 1 consiga fazer uma curvatura. E aí, bem a pontinha dele lá na corda, ó a pontinha do dedo na corda. Porque se você não coloca, se você fizer assim, ó, vai esbarrar na corda 2, e aí o som não vai sair. Então, o dedo 1 fazendo uma boa curvatura para ele tentar apertar só a corda 3. Quando você colocar o dedo 2, ó, tenta manter essa disposição dessa curva que está aqui. Ó. Quando você colocar o dedo 2 na corda 1, tenta não perder a curvatura do dedo 1 na corda 3, tá? Porque senão, se ele descer, quando você for tocar a corda 2, não vai ter som. E aí, com esses 2 dedos, ó, também posso fazer, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Se quiser melhorar um pouquinho, ao invés da gente pegar todas as cordas aqui, a gente pode tentar se concentrar a partir da corda 4. Ó. Descer só a partir da corda 4 e subir mais ou menos até a corda 4 também.
gente não precisa bater daqui de cima, porque essas cordas aqui agora elas não soam muito bem para essa posição, tá? Então a gente tenta bater da quarta corda para baixo. Ó. Pode ser 1, 2, 3, 4 para baixo, só para baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Subindo e descendo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com a posição lá, ó. 2 dedinhos. Tá difícil? Faz só para baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Se já tá mais tranquilo, faz para baixo e para cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá tranquilo isso já? Então faz, ó. Tentando pegar da corda 4 para baixo, tá? Não pega da corda 6 e 5, senão, porque essas cordas agora não combinam muito com essa posição. A corda 4 para baixo combina melhor. Tá doendo o dedo? Ok, dá uma paradinha, inspira um pouco. Se conseguir agora, então, ó. Tá faltando nessa posição só um dedo, hein? Vamos lá, não desiste não, hein? Tá doendo, mas é pra gente aprender, tá? Então, ó, dedo 1, corda 3, casa 2. Dedo 2, corda 1, casa 2. Lembrando que não deixe o dedo ficar em cima do ferrinho chamado traste, porque senão o som não sai direito. Pode ficar do ladinho, ó. Ó, tem som. Em cima do ferrinho, ó o som esquisito. Do ladinho, ok. Do ladinho de lá também pode, mas não pode em cima do ferrinho, tá? Então, tem que fazer uma ginástica aí mesmo, tem que caber, tá? Tem que caber o dedo 1 e o dedo 2 nessa casa 2, nas cordas 3 e 1. Tem que caber. Então, ó, sobrou agora o dedo 3. Tá lá na imagem. Na imagem D, que significa Ré. O dedo 3 vai se juntar a eles, ó. Na corda 2, mas na casa 3 agora. Não tá na mesma casa, tá lá na casa 3. Aí sim, agora nós temos a nossa primeira posição completa. A posição D, que tem o nome de Ré. Então agora a gente pode, ó, dedilhar. Vamos dedilhar só da quarta corda para baixo, tá? Então, ó, 4, as cordas lá da mão direita. Ó. As cordas vão ser 4, 3, 2, 1. E os dedos, então, P, I, M, A, assim, ó. P, I, M, A, M, I. E aí vai curtindo, ó. Você tá fazendo seu primeiro acorde. Talvez o som não saia 100%, não tem problema. É só continuar treinando que o som vai sair, tá? Só tem um pouquinho de paciência aí com você, com seus dedos. Se estiver doendo, para um pouquinho, não tem problema. Os conceitos mais importantes aqui da mão esquerda são a ponta do dedo, o ângulo. Se você for praticando isso, a ponta dos dedos e colocando o ângulo, que é não deixando essa parte da mão aqui tocar o braço do violão, você possivelmente está fazendo do melhor jeito para o som sair. Tem que apertar as 3 cordas. Então agora eu vou fazer uma batida para baixo e para cima, como vocês já sabem. Para baixo e para cima. Tá molezinha, né? Todo mundo já sabe fazer aí. Bem facinho. Espero que o som de vocês esteja saindo, tá? É muito legal nessa parte de aprendizado, apesar de ser um pouco difícil. É muito legal começar a ver que o som já tá saindo do violão. Eu sei que o violão nessas horas é um pouquinho diferente do piano, né? Porque no piano você aperta a tecla lá, o som já sai. Aqui tem essa dificuldade no início, mas depois fica um pouquinho mais fácil
Quando você vai acostumando os seus dedos, os sons vão saindo. Então, quando você já vai pegando o jeito nessa primeira posição, quando você for para as outras, você vai aprender, obviamente, a colocar os dedos, a decorar, mas o som já vai saindo, porque a mão vai acostumando, tá? Então, é uma mecânica mesmo isso. O seu cérebro precisa entender que o músculo lá tem que fazer uma força, mas se você tiver perseverança, for treinando um pouquinho, todo dia, 15 minutinhos, não dá para ser todo dia, treina 3 vezes por semana, 15 minutinhos, sua mão vai aprendendo, seu cérebro vai acostumando, você também vai se enturmando mais com essa coisa de segurar o violão, de apertar algumas cordas. Pode não ser tão simples no início, mas não é tão difícil. É só uma questão mesmo de orientação, né, que a gente está oferecendo aqui. Você vai, pratica essas orientações, se dedica um pouquinho, e aí depois você vai sentindo, que é uma coisa muito legal no instrumento, no aprendizado, você vai sentindo o quê? Você vai sentindo que você está evoluindo. Então aquilo, ó, pensa comigo que se você está do zero mesmo, você não sabia nada do violão. Agora você já consegue fazer, ó, uma primeira posição, já consegue colocar 3 dedos, ou se não conseguir colocar os 3, ó, tira um dedo e vai fazendo assim, ó. Ah, tá muito difícil? Tira o segundo dedo, coloca só o primeiro. Mas aí, ó, você já tá conseguindo fazer para baixo, já está conseguindo colocar um dedo, já tem um som. Até ontem, teoricamente, você não sabia fazer isso. Agora você já sabe. Então, mais importante é que você está evoluindo, né? E no aprendizado do instrumento, a gente não pensa no resultado final, né? Que a gente vai chegar, vai fazer um monte de posição. O importante para a gente é o processo. Então, se permita aprender, se permita evoluir. Depois de um tempo que você vai evoluindo, aí sim isso vira uma habilidade. O que seria a habilidade? Seria a capacidade de fazer essa posição, pelo menos, sem ter que pensar muito, de uma forma quase automática. Então, eu já chego, ó, já coloco os dedos, o som já sai todas as cordas, mas isso que eu chamo de habilidade só vem depois que você recebe a orientação, que você pratica, você vai evoluindo. Então, se concentra bastante nesse processo de evolução, sempre pensando, eu acho, né, assim, pô, ontem eu não sabia, hoje eu sei colocar um dedo, tá ótimo. Hoje eu sei colocar 2, hoje eu sei colocar 3 dedos, que bom. Mas não fica só pensando de que, não, eu tenho que saber todas essas posições que o André tá mostrando aqui, não. Não tenha pressa, tá? Isso em algum momento vira habilidade, vira automático, mas se concentra na sua evolução. Então, para a gente poder evoluir, eu vou oferecer mais uma outra posição aqui para a gente brincar um pouquinho, tá? Então, a primeira posição, espero que vocês tenham aprendido, que é a posição D, é a segunda do gráfico aí, tá? Primeiro vem a C, Dó, a segunda é Ré. A gente não vai aprender a terceira hoje, né, que tá, é M, depois eu explico essas coisas, mas esse M aí do lado significa menor, então existe Dó maior, existe Dó menor, existe Ré maior, Ré menor. Todas essas posições aí, elas têm nomes maiores e menores, mas a gente não precisa se preocupar com isso. Depois vem o F, que é o Fá, também a gente não vai aprender ela hoje, inclusive tem uma coisinha diferente, né, tem um traço, né. Isso eu vou explicar mais na frente, mas só a título de curiosidade, a gente não vai fazer hoje, mas esse traço significa que o dedo 1 está pegando mais de uma corda. Então, ao invés de ele estar assim com a ponta, esse traço significa que a gente está colocando o dedo 1 assim, ó, apertando ele aqui. Ó. A gente estaria apertando 2 cordas ao mesmo tempo, não com a ponta dele, mas com o próprio dedo. E aí, de fato, fazendo um pregador. É o que a gente vai chamar mais na frente de pestana, né? Quando esse dedo 1 prende várias cordas ao mesmo tempo, ou até todas as cordas ao mesmo tempo. Mas não é isso, tá? Que a gente vai fazer hoje. Essa posição aí também, G, que é a posição Sol, a gente não vai fazer hoje. Essa posição AM, em princípio, não faríamos. Essa posição Mi, sim, vamos fazer. Mas antes, a gente vai fazer essa posição aí, ó, chamada A. Ou se alguém preferir também, pode fazer essa A9, que está depois de DM A9. Para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer a posição A9, tá? No lugar da A. Então, a primeira posição que a gente trabalhou foi a D. A segunda posição vai ser essa última aí, ó, A9. E a terceira vai ser a Mi, tá? A gente vai trabalhar essas 3 posições hoje e a mudança delas. Esse é o nosso objetivo aqui, nessa aula de hoje, ó. Na última posição aí,
desse diagrama que a gente está vendo. A9. Agora eu não vou explicar não, tá? Essas são coisas de teoria, a gente não precisa saber muito disso não, mas o A a gente tem que saber que é o Lá, tá bom? Então o D a gente fez é o Ré, o A a gente está fazendo o Lá. Tem dois tipos de A aí, né? Tem um A com dedo 1, 2, 3 e tem esse A com 2, 3. Hoje a gente vai usar esse A9. Então, ó, dedo 2, corda 4, ó lá. Se vocês forem encontrar, ó, do lado dos números 1, 2, 3, 4, tá corda 6, 5, 4. Então, dedo 2, corda 4, casa 2, dedo 3, corda 3, casa 2. Ó, molezinha essa posição, muito fácil. Só lembrando, ó, olha o ângulo que eu deixo aqui, ó. Eu não prendo a mão aqui, não boto o dedão lá em cima, porque senão fica o som da corda que tá solta lá, ó. Eu não tô apertando nem a corda 1 nem a corda 2, ó. Ele acaba não saindo, porque a minha mão tá encostando nessas cordas. Então, eu tenho que fazer esse ângulo aqui para que essas cordas fiquem soltas. E aí sim, mesmo eu não estando pressionando elas, se minha mão ficar assim, ó, vai tirar o som dela. Então, o ângulo é extremamente importante. Então, dedo 2, corda 4. Dedo 3, corda 3. E aí a gente tem essa posição aí, ó, A9, que a gente vai tentar tocar mais da quinta para baixo, tá bom? Então, ó, só para baixo. Olha que som bonito nessa corda, eu gosto muito dessa corda. Para baixo e para cima. Só para baixo. O que eu estou pensando aqui na minha cabeça, na mão direita, que é uma novidade isso, né, que eu nunca tinha feito com vocês, eu estou pensando em 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E na mão direita eu faço isso, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No 1 que eu bato mais forte, ó. 1, 2, 3, 4. O 2 e os 4 são mais levinhos. 1, 2, 3, 4. Sem correr, mexe dentro. Posso aplicar isso na primeira posição, ó. Passa lá para a primeira, ó. Se não der para colocar todos os dedos, não tem problema. Tira um dedo e faz. Muito bom, mas a gente está na segunda posição. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bom. Agora a gente vai para a terceira posição que a gente vai aprender. Depois a gente ainda vai aprender a mudar essas posições, tá? Mas a gente não está fazendo a mudança ainda delas, não. A gente está só aprendendo a formar essas posições. Para a terceira posição, que é a letra E, vocês vão ver, ó, na segunda linha, é a segunda posição aí. Vem depois do AM. A gente não vai usar hoje a AM, a gente vai para a posição E, que é Mi. Então, ó, D igual a Ré, A igual a Lá, E igual a Mi. Então, a gente vai fazer a posição Mi. Ela é muito parecida com a posição A9. Se você for olhar lá o A9, olha só, o dedo 2 e o 3 estão juntos. Só não vai ser na mesma corda, né? Porque nessa posição E, o dedo 2 e o dedo 3, que estavam lá na corda 4 e 3, agora eles vão para a corda 5 e 4. Mas eles continuam um embaixo do outro, porque no violão muda muita coisa, né? Os dedos, eles uma hora estão em cima, embaixo, do lado. Então, mas nessa posição A9, para depois ir para a posição E, é muito fácil, porque esses dois dedos vão estar juntos, eles vão subir em bloco. Ó. Os dois subiram juntos. Então, ó, o dedo 2 está na corda 5, o dedo 3 está na corda 4,
eu só preciso colocar o dedo 1, que até então não estava sendo usado, na corda 3, na casa 1. Essa é a posição Mi. Então, olha, para essa posição, o que é importante, né? Se você coloca o polegar lá em cima, vai ficar mais difícil, a não ser que você tenha uma mão grande. Talvez você tenha que colocar o polegar aqui, ó. Descer mais um pouquinho ele para dar mais ângulo e a sua mão chegar lá na quinta corda. Então, ó, ok, é um desafio, né? Primeira vez que a gente sobe tanto no violão. Mas, ó, tá aí, ó. A parte fácil, porque é como se fosse uma derivação do A9, que estava aqui embaixo, na 4 e na 3. A gente subiu esses dois dedos, ó. Vai para 5, vai para 4. E tem que colocar o dedo 1 na corda 3 na casa 1. E aí, ó, vamos ver esse som aqui, ó. Mesma lógica, né? Colocando a ponta de cada dedo em cada corda, tentando ver se não está em cima do ferrinho. Se tiver em cima do ferrinho, não vai sair o som. Deixa os dedos dentro da casa. E aí, ó. Esse sim, você vai tocar da sexta corda até a primeira. Todas as cordas. A gente precisa ouvir todas as cordas dessa posição, tá? Então estamos na posição Ré, segunda posição aí, ó, da segunda linha. Para baixo e para cima, ó. Ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não é o objetivo da aula de hoje não, mas eu vou dar um bônus aqui rapidinho, um parênteses e um bônus, hein? Para quem quiser brincar, tá? Se você já souber um pouquinho de violão, ou quer brincar um pouquinho com violão, quer se sentir na Espanha, quer se sentir agora tocando flamenco, pode fazer uma brincadeirinha aqui, ó, com essa posição. Ao invés de fazer essa posição aqui, ó, os dedos vão continuar as mesmas cordas, tá? Mas ao invés desse dedo 1 tá na corda, tá na casa 1, você vai pegar toda essa posição e vai andar, ó, cada dedo tem que andar uma casa. Então, ó, você vai fazer a mesma posição, só que agora o dedo 1 vai estar na casa 2, na corda 3 é a mesma. O dedo 2 e 3 estarão na casa 3, na mesma corda. Aí, ó, não é mais o F que a gente está fazendo, não. Tá? Isso aqui é só um bônus, ó. Se você quiser se sentir um espanhol tocando Flamengo, o som já muda bastante. É um som bem bonito. E a brincadeira aqui seria ficar um tempinho aqui na primeira casa, na posição original lá, o Mi, e depois um pouquinho anda todos esses dedos para frente, né? Então ficaria, ó. Andou. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 1, 2, 3. Andou. 1, 2, 3. Andou. 1, 2, 3. Voltou pro Mi. 2, 3. Andou pra frente. 2, 3. Voltou pro Mi. 2, 3. Andou pra frente. 2, 3. Essa brincadeirinha aqui vocês não precisam fazer não, tá? Mas se quiser, tiver curiosidade, isso aqui que eu tô fazendo é só para baixo e para cima, só que é acelerado, ó. Era só um bônus, tá?
Quem quiser brincar em casa. Agora vamos voltar aqui, porque a gente tem que aprender hoje, tá? Isso era só uma brincadeirinha para vocês se divertirem aí, quem tiver curiosidade. Então, nosso desafio agora, ó, voltemos à primeira posição D. A gente vai mudar para a segunda posição A9 e depois a gente vai mudar para a terceira posição E. Então, ó, agora sem tocar nada, tá? Vocês vão ter que pegar essas posições. Agora não vai tocar, não. Agora a gente vai se concentrar na mudança das posições. Então, eu entendi, né? Você pode pausar esse vídeo. Pratica bastante as posições. Não precisa ser no mesmo dia se não quiser. Pode ser depois, tá? A aula vai ficar aqui. Vocês podem ver. A aula vai ficar no YouTube. Vocês podem ver quantas vezes quiserem. Então, ó, agora a gente vai para o que eu chamo de estudo das mudanças das posições. A gente aprendeu a posição D, Ré, a posição A9, que é Lá com nona, mas a gente está falando da 9, posição Lá, e a posição E, que é a posição Mi. Aprendemos 3 posições. Agora a gente precisa aprender a fazer o quê? A mudar de uma posição para outra. Então, ó, vamos fazer agora que é uma parte extremamente importante. E agora é o último degrau que você está subindo para sentir que de fato você vai tocar a sua primeira música. Se não no final da aula de hoje, na próxima aula. Quando você atravessar esse desafio de trocar as posições, você de fato vai estar tocando as suas primeiras músicas no violão, que é o objetivo aqui da oficina, né? A gente, oficina de violão iniciante, então a gente, para quem começou do zero, para quem não tinha noção nenhuma, após aprender a mão direita, dedilhar, aprender pequenas batidas na mão direita, agora a gente aprendeu a fazer posições na mão esquerda, o som vai saindo aos poucos. Depois, se tiver fera e o som estiver saindo, você vai entrar nessa terceira parte, que é mudar essas posições. A hora que você estiver mudando essas posições e adicionar a mão direita, você vai estar tocando aí sua primeira música e vai estar, de fato, tocando o violão, tá? Então, que parecer tão difícil, tão impossível, não é. Chegou o dia, chegou a hora. Primeira posição você vai fazer aqui, ó, letra D, Ré. A gente vai mudar para a segunda. Qual é o segredo aqui? Ó? A gente tem que pensar, para o dedo fazer o que a gente quer, a gente vai ter que ir pensando mesmo, né? Então, você vai ter que forçar somente a pensar que, ó, eu quero que o dedo 2 vá para a corda 3 e eu quero que o dedo 3 fique... Desculpa. Eu quero que o dedo 2 vá para a corda 4, na casa 2, e eu quero que o dedo 3 vá para a corda 3 ali embaixo. Você vai ter que pensar mesmo nisso. Então, ó, o dedo 2 no ar vai subindo, você vai tentar encaixar aqui, ó, no ar mesmo, tá vendo? No ar eu tento encaixar os 2 dedos e depois eu encosto nas cordas. Se você não consegue fazer isso, não tem problema. Você coloca primeiro um dedo e depois o outro dedo, não tem problema. Mas o ideal é que com o tempo, nessa história de evolução e habilidade, você vai adquirindo a habilidade de no ar formar a posição e você vai apertar as cordas. Se não consegue, não tem problema, você coloca o dedo... Você tem que pensar qual o dedo que você quer que vá primeiro. Esse é o mais importante. Eu quero que o dedo 2 vá para a corda 4. E depois você encaixa o dedo 3. E aí você vai decorar essa posição, você não vai ter tanta dificuldade. Então eu estou aqui na posição 1. Tem que pensar, eu quero que o dedo 2 vá para a corda 4 e encaixa o dedo 3 embaixo. Então você fez a sua primeira mudança. Para subir, é muito fácil. Você tem que ter em mente que esses 2 dedos precisam subir em bloco, um do lado do outro, como está assim, ó, coladinho. Não separa eles, porque eles vão estar juntos na próxima posição. Se você separar e for colocar, você vai perder tempo. E o nosso objetivo aqui é, quanto menos, da mão esquerda, né? Quanto menos tempo a gente demorar para fazer as mudanças, mais rápido a gente vai conseguir tocar a música, né? Encaixar essas posições umas nas outras. Então, ó, da posição 2 a 9 para a posição 3, que é a posição Mi, é muito fácil, porque esses 2 dedos vão subir em bloco. Ó. Porque você tem que pensar. 2 coisas você tem que pensar. E o dedo 2 tem que ir para a corda 5 e o dedo 3 tem que ir para a corda 4. E se você conseguir que eles possam ir em bloco, os 2 juntos, melhor ainda. Então você saiu do A9, foi para a posição 3, mas está faltando só um dedinho lá, que é o 1. Depois você encaixa ele, tá? Primeiro você coloca o que está na corda 5, se precisar, depois da corda 4 e depois da corda 3. Isso é importante vocês saberem, tá bom? Então, ó, aí desfaz, ok, desfiz.
Agora eu vou começar a mudança, ó. Eu posso, sem tocar a mão direita, só pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4, mudei. 1, 2, 3, 4, mudei para a terceira posição. 1, 2, 3, 4. Ok. E aí você respira. Por enquanto a gente está só subindo, né? A gente está lá na posição D, lá nas primeiras cordas. A gente vai para uma posição no meio das cordas e depois uma posição nas cordas de cima. A gente está só subindo, a gente não vai ter que descer também, tá? Então, estamos na posição 1. Não precisa tocar ainda não. Pode só fazer esse estudo das mudanças, ó. Tá na posição 1, vai contando, ó. 1, 2, 3, 4. Vai subir para a posição 2. 1, 2, 3, 4. Vai subir para a posição 3. 1, 2, 3, 4. Pode não parecer, mas quando você já conta, eu sei que talvez vocês não estejam percebendo isso, mas quando você conta e começa a mudar as posições, você já está num espaço de música, porque a música acontece no tempo. Quando a gente vai contando e vai mudando as posições, a música está acontecendo. Mesmo que eu não esteja emitindo o som aqui com a mão direita, mas se eu estou contando e estou contando, né, tentando manter um certo ritmo, né? 1, 2, 3, 4. E vou tentando manter esse ritmo por igual a cada 4 números, né, que eu estou colocando. E eu consigo ir mudando. Vocês já estão no universo da música, já estão fazendo música. Só falta adicionar depois a mão direita. Então, mais uma vez, para vocês terem noção que vocês já estão fazendo música aqui, ó. Na posição 1, eu conto 1, 2, 3, 4. Eu mudo para a posição 2, a 9. 1, 2, 3, 4. Mudo para a posição 3. É 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer o caminho inverso, tá? Então, a gente vai sair da terceira posição, vai descer para a segunda e depois vai descer para a primeira. Então, agora, outra lógica, tá bom? Mas com coisas em comum. Então, ó, da terceira posição, que é a Mi, para a segunda, é muito simples. Você tem que descer os 2 dedos em bloco. De novo, você tem que pensar que o dedo 2 tem que ir para a corda 4, que é a posição A9. E depois o dedo 3 vai para a corda 3. O ideal é que eles possam ir juntos, ao mesmo tempo. Mas se você não consegue, você tem que pensar que o dedo 2 tem que ir para a corda 4. E depois você encaixa o dedo 3. Na corda você já sabe. Dessa posição A9 para a posição D, aí vai ser um pouquinho mais difícil. Mas nada é impossível, não. Lembra, né? Eu te oriento, você pratica, você vai evoluindo e depois isso vira uma habilidade, tá? Aqui, ó, a gente tem um pequeno desafio, porque o dedo na posição 1, D, o dedo 2, ele está abaixo do dedo 3. Ele não está embaixo, não, porque cada um está em uma casa diferente. Mas ele está lá na posição abaixo. Ó. O dedo 3 está em cima, na posição 1. Porque o dedo 3 está na corda 2 e o dedo 2 está na corda 1. Aqui no A9, eles estão. Não só eles estão juntos, como um está embaixo do. O dedo 3 está embaixo do dedo 2. Então, ó, no ar eu tenho que tentar fazer essa mudança de dedos. Eu estou assim, eu tenho que tentar mudar eles para poder encaixar o indicador. Só que além de mudar esses dois, na verdade, a prioridade aqui nessa posição é o indicador. Ó. O indicador tem que chegar primeiro lá na corda 3, na casa 2, e depois você tem que colocar os outros dedos. Então esse movimento é um pouquinho mais difícil, porque no ar você tem que inverter os dois e dar prioridade ao indicador e colocar todos os dedos ao mesmo tempo lá se você conseguir. Se você não consegue colocar todos os dedos ao mesmo tempo, o que você tem que fazer? Primeiro o indicador, depois o dedo 2, depois o dedo 3. Então, ó, vou voltar da posição 3, Mi, para a posição 2, é muito fácil, descer os 2 dedos em bloco, depois eu vou para a primeira posição, Ré. Se eu não consigo fazer tudo junto no ar, eu preciso que o indicador chegue primeiro na corda 3, e depois eu vou colocando os outros 2 dedos. Então, ó,
Estou na posição Mi. Agora eu vou começar a colocar som bem devagarzinho, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou descer para a posição 2, a 9. Ó. Desci os dois dedos. 1, 2, 3, 4. Fiz isso, desço para a primeira posição. 1, 2, 3, 4. Aí eu paro aqui, desfaço, vou lá para a terceira posição. Começo agora da terceira posição. E repito esse processo. Ó. 1, 2, 3, 4. E desço para a posição 2. 1, 2, 3, 4. E vou descer para a posição 1. 1, 2, 3, 4. Aí eu paro, descanso se for preciso, volto para a posição 3. Agora vamos juntar, tá bom? Temos aí 9 minutinhos para terminar a aula de hoje. Agora o nosso desafio é juntar essas mudanças, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Então, ó, vai ficar aqui o treino, tá? Para a semana de vocês aí, para a quinzena, enfim, para quando vocês puderem. Esse é o treino que vocês têm que fazer para, de fato, estar tocando o violão. É juntar, subir da posição 1, 2 e 3 e descer da posição 3, 2, 1. Mas tudo junto vai ficar assim, ó. Sempre contando 1, 2, 3, 4, tá? Então, ó. Na posição D, Ré. 1, 2, 3. Subiu para a posição 2. 1, 2, 3. Posição 3. 1, 2. Desceu para a posição 2. 1, 2. Vai descer para a posição 1. Vai subir para a posição 2. Vai subir para a posição 3. Desceu. Vou falando agora o nome das posições. Ó. Ré. Lá. Com o nome, eu vou falar só Lá para ficar mais fácil. Mi. Lá. E repete, ó. Ré. Lá. Mi. E Lá. Bem devagar, tá? Vai treinando comigo. Muito bem. Eu sei que fazer essa junção não é simples, tá? Então, eu não estou esperando que agora todos vocês consigam já fazer essa mudança que eu ensinei aqui nesse tempo. A intenção não é essa, a intenção é ficar aqui o registro, toda a metodologia, a didática, né, para vocês conseguirem fazer. Então, seguindo esse passo a passo, construção de acorde, todas as dicas que eu fui dando, pensando nos dedos, pensando na movimentação deles, decorando essas 3 posições, né, o cérebro vai começar a entender que o seu dedo tem que ir lá para aquela corda, naquela posição, você vai evoluindo nesse processo, que é mais importante, tá? Não precisa se preocupar em tem que fazer tudo isso que o André está falando, já trocar, não precisa fazer tudo de uma vez. Faz só uma posição, tenta extrair o melhor som que você conseguir dela. Está se sentindo um pouquinho mais confortável? Faz a segunda posição, ouve como é que está esse som. Confortável com a segunda posição? Vai para a terceira posição, posição de Mi. E vai lá, extrai um pouquinho. Gostou do som? Ok, meu som já está melhor. Então agora sem som nenhum, o que eu vou fazer?
Vou começar a trocar as posições, sem som nenhum. Só para ir acostumando o dedo a fazer a movimentação nas cordas. Ah, beleza, acostumei. Meus dedos já estão se movimentando aqui no braço do violão, já consigo fazer a primeira posição, a segunda, a terceira. Volto para a segunda, volto para a primeira. Já consigo me locomover minha mão esquerda aqui no braço do violão. Aí sim vai ser a hora de você já começar a colocar o som nessas mudanças. Lembrando que quanto mais devagar, melhor, tá? Não precisa querer tocar com pressa, porque aí você sinta mais dificuldade, fica mais frustrado. E a ideia não é você focar no resultado, é você focar no processo de aprendizado, um pouquinho de cada vez. Então eu estou dando as orientações. Agora você vai praticar, e aí você se concentra na sua evolução, lembrando que antes dessa aula, se você começou do zero, você não sabia nada dessas posições, agora você já está sabendo elas. E aí você volta para a prática, eu já dei as orientações, e aí você fica lá. Pratica, sente que evoluiu. Pratica, sente que evoluiu. Em algum momento isso vai virar o que? Uma habilidade. Isso vai ser automático, você não vai precisar se esforçar tanto. Mas não queira logo que já seja uma habilidade, que você saia tocando tudo, porque aí já é querer pensar logo no resultado final, enfim. E aí complica um pouco a nossa vida, tá? Então, parabéns, obrigado por todos que estiveram aqui até o final dessa aula do violão. Obrigado, Débora. Obrigado, Carneiro, a Jana Convê, Jaísa, Mestre Dengo, isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Essa aula fica lá no YouTube e é só treinar. Na próxima aula a gente continua essas posições e possivelmente nossa primeira música já a gente começa na próxima aula, tá bom? Obrigado aí por vocês.